eu acharia assim uma baita opção para o elenco do Goiás esse ano, que está 100% livre no mercado, é o Guilherme Bissoli, jogador que foi procurado ainda em dezembro do ano passado. Agora, nessa última janela de transferências, acabou que várias vezes, por cenários distintos, mas atualmente nem sequer vem atuando. Acho que é um dos casos mais icônicos, sem sombra de dúvidas, da história recente do futebol brasileiro. Ele foi um dos artilheiros da Série A do ano passado, marcou 14 gols com a camisa do Avaí na primeira divisão, tem contrato no Atlético Paranaense até o final do ano, já foi procurado pelo Goiás, pelo Vasco, pelo Vitória. Acabou que nenhuma das negociações evoluíram ao ponto do Atlético repassar o jogador. Não tem lesão, não tem punição, não tem banimento, nada disso. O Guilherme Bissoli simplesmente não joga nesse atual ano da Série A do Campeonato Brasileiro, nem sequer no estadual, vem treinando em separado. E como eu falei, eu acho sim o Matheus Peixoto um bom jogador. Acho que ele pode, inclusive, fazer, digamos, uns 10 gols na Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que no mínimo ele consegue fazer com a camisa do Goiás. Mas os reservas não vem conseguindo desempenhar bom futebol. E aí o Goiás ele correria um grande risco. O que é? O Gabriel Novaes, ele é o pior jogador que já passou pelo Goiás? Com toda certeza não. O Felipe Costa. Felipe Costa a gente já sabe o que ele pode render, mas principalmente o Gabriel Novaes, que começou bem, mas que nos últimos jogos vem entrando muito mal. E se o Goiás apostar de novo em uma recuperação do jogador para o segundo semestre e ela não acontecer, no momento que o Matheus Peixoto não puder participar, e olha que assim, não estamos falando de um craque, um gênio, um extremamente goleador nessa atual temporada, não é isso, vem fazendo uma temporada razoável com a camisa do Goiás. Soma, se eu não estiver enganado, o Matheus Peixoto, 3 gols na Série A do Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians, Botafogo e agora contra o Fluminense. Não é, digamos, uma marca expressiva, mas é um jogador útil. A partir do momento que o Goiás não contar com ele, vai sim fazer bastante falta se mantiver esse mesmo rendimento dos seus outros concorrentes. Então acho que seria sim uma boa contratação pelo lado do Goiás, do Guilherme Bissoli, e não seria nada difícil. 25 anos de idade, pode surgir um interesse do futebol europeu ou do Oriente Médio, agora nesta reabertura da janela de transferências, com a finalização também dos campeonatos pela Europa. Ele tem contrato curto no Atlético Paranaense, vai só até o final do ano. Inicialmente o Furacão queria negociar o jogador em definitivo, depois pensou no empréstimo. No momento que o Goiás procurou ele, já no final da janela de transferências, seria na teoria para substituir o Nicolas, o que se mostrou também um equívoco por parte técnica do Goiás, que não contou com nenhum outro jogador nessa janela de transferências após a saída do Nicolas, que beleza, rendeu uma grana razoável, R$1 milhão por um jogador já experiente, com contrato até só o final do ano, mas na parte dentro de campo, fez sim bastante falta, vem fazendo no elenco do Goiás. Acho que o Matheus Peixoto poderia ter uma boa concorrência caso o Guilherme Bissoli seja contratado nessa janela da metade do ano. Ele que no Atlético Paranaense também na temporada de 2021 fez 28 jogos com 7 gols marcados e uma assistência, jogador revelado nas categorias de base do São Paulo, é jovem, tem 25 anos, acho que seria uma opção interessante já para chegar agora, neste mês de junho, porque poderia se preparar melhor, em um contrato certinho no Atlético Paranaense, poderia ser um empréstimo, por exemplo, sem custos, até o final do ano, com o Goiás arcando seus salários. Também pode fazer essa função como um segundo atacante, algo que o técnico Armando Evangelista pode utilizar também no seu elenco, esse preenchimento maior dentro da grande área. Falei sobre as suas principais características, do novo comandante português do Goiás, vou deixar esse vídeo na tela final. Então acredito que pelas características do Guilherme Bissoli, seria um nome com toda certeza que agradaria o técnico Armando Evangelista. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse nome. Pode ser titular ou não, mas pelo menos para o Goiás ter uma alternativa nesta parte ofensiva que, sem dúvida alguma, depois da ponta direita, o centroavante, os reservas do Goiás, não consegue ter um nível satisfatório para uma Série A.